21 de setembro de 2024, quase 1h da madrugada. Meus amigos, quem não conhece Vanderlei Pellicer na cidade de Uberlândia? Nós estamos em um ano de eleição, a prefeitura de Uberlândia e a vereança da cidade. Nós, em 2013, o prefeito era Gilmar Machado. Quem não se lembra dessa grande multidão de jovens às ruas, preocupados já com os acontecimentos, com a chamada máfia do transporte, que dilacerou os bolsos desses pobres estudantes com alguns centavos de aumento. O cenário era de preocupação nas avenidas da cidade. Naquele momento, nós estávamos sem entender tantas pessoas nas ruas, mas nós tínhamos no coração a vontade de descobrir o que estava acontecendo, não só na cidade de Uberlândia, mas em todo o Brasil. Vanderlei Pellicer, candidato a vice-prefeito da cidade de Uberlândia. Cidade de Uberlândia. Quem é Vanderlei Pellicer? É digno de nossa confiança, de nosso voto? Seria ele uma ponta firme, uma ponta de lança para nos ajudar contra todas essas improficuidades que têm assolado a estrutura da ordem pública? Meus amigos, mas nós precisamos compreender o cenário que realmente ocorreu não só na cidade de Uberlândia, mas em todo o Brasil, com o descobrimento, não do Brasil, mas de bandidos, dentro de uma estrutura filosófica que, em vez de criarem projetos para os simples, para aqueles que precisam compreender a si mesmos, e que pudesse haver pensamentos sociológicos para orquestrar os seus pensamentos para a produção, para a liberdade de comércio, não apenas no trabalho. Nós vimos que no Brasil, não só Vanderlei Pellicer, mas quantos brasileiros preocupados com os acontecimentos de roubalheira em todas as instâncias que se fizeram importantes dentro das instituições que deixaram esses lobos vorazes roubar a bilhões e a confiscar a justiça do povo e a legitimidade de termos pessoas coerentes para poder zelar pelo Brasil, pela ordem pública, para salvar-nos dos mentirosos revolucionários que desde 1920 vieram a comer as mentes dos indoutos, dos ignorantes, dos que são diferentes dos motores da Tesla de Elon Musk, veio nos dar conversas, jeitinhos do cabelo, abraçar uma geração de jovens perdidamente apaixonada para viver as loucuras das irresponsabilidades, daquilo que os seus pais moralmente tentaram ensiná-las. O que nós vimos nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, foi a consagração das mentiras socialistas comunistas no Brasil, que estourou com ele, Marcelo Bretas, prendendo Michel Temer. Conversa mansa, quase igual uma pombinha, mas astuto como as serpentes. Nós observamos o juiz Sérgio Moro, que prendeu aquele que nunca teve uma empresa, que não teve contato com as dificuldades com funcionários do amor e não fez negócios para tentar compreender as dificuldades do mundo, daqueles que empreendem e que fazem economias à base de muito suor na raça, como os bons jogadores de futebol. Meus amigos, nós, tanto Vanderlei Pellicer, quanto Sérgio Spini, quanto a mim, olhe só essas fotos, já era em 2013, estas faixas que eu
fiz deixa muito bem claro que nada mudou. O Estado está aparelhado e controlado por um projeto que começou em 1920 com o partido de esquerda PCB. Em 1920 nós conseguimos aparentemente tirá-los do poder em 64, mas eles nunca saíram do poder. São etapas de conquistas revolucionárias de projetos russos, chineses. E o que nós vimos foi um ataque massivo às consciências dos brasileiros através dos commodities, no governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, o subalterno dos comunistas, o realizador encantadores de pessoas, porque está na frequência do atraso humano. Pois o Nordeste, que eu digo, Minas tem sofrido muito, porque aqui ainda paira a ignorância. E esta faixa, lá na prefeitura, STJ, STF, até quando essa escuridão? E esta escuridão de 2013 até 2024 ainda continua, pois as pessoas parecem que preferem acreditar em ladrões do que confiar naqueles que bendizem a verdade, a humildade, as correções e os ensinos para evoluir consciências, para compreender que nós estamos em um planeta e que neste planeta nós precisamos curar nossas almas, conhecer a face do pecado, iluminarmos as nossas almas, nossas mentes e corações como o sol. Mas parece que os intelectuais comunistas, eles vivem no bem bom, têm altos salários, têm os seus privilégios, sustentados por aqueles fascistas, direitistas, conservadores, que são os trabalhadores da primeira economia. Nós precisamos compreender, meu querido Brasil, que estamos muito cansados de tantas mentiras, invasões de privacidade, mortes, os gritos dos inocentes nos cemitérios, nossos policiais em todas as arquiteturas de segurança reprimidos por um sistema de justiça, protegido por uma Constituição e leis federais que cabem a eles o poder da caneta, corruptos! E nós não temos mais os homens como a luz do sol para poder organizar a retirada desses demônios malditos. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, é necessário mudar, é necessário mostrar força, é necessário termos confiança para que possamos dizer a nós mesmos que não há mudanças desta forma. Esta forma é maldosa, mentirosa, e eles validam essas correções praticando coisas piores do que eles mesmos acusam. Nesta imagem podemos observar a valentia, o patriotismo desse candidato a vice-prefeito da cidade de Uberlândia. Um homem que eu tive o prazer de acompanhar na sua trajetória como ativista, preocupado com o seu país, com a sua cidade e com todos esses escárnios, com os direitos econômicos, sociais, dilacerados por mentirosos, ignorantes, cheios de conversas com teorias explicativas, mas os fatos reais é que todos nós, com o nosso trabalho, com a nossa dignidade, é que construímos o nosso futuro. E com os arrependimentos, com os atropelos dos nossos erros, vamos alterando caminhos e formas e vamos nos desenvolvendo, pois isto é democracia, isto é liberdade. E o Pelizer é isto. Alguém que eu tive o prazer desde 2013 até hoje, neste 21 de setembro de 2024, conviver com um homem honesto, coerente, que até hoje mostrou brilhantismo em cobrar coisas sérias e ser firme em fazer as coisas certas, estar se apresentando em momentos onde que, infelizmente, a esquerda se tornou um inimigo, não um divergente para criar projetos,
Mas eles não são inimigos da direita. O que eles já sabem, não são inocentes. Eles querem, como diz, esse que ama o Brasil, esse ladrão, esse bandido, esse cúmplice de muitos assassinatos. Isso aqui é coisa do passado. Algo farisaico, retrógrado. Essa coisa de pátria, de família, de filhos, de homem e mulher, não serve mais. Isso é apenas palavras de um povo, de uma nação, e não vem de Deus. E esses bandidos travestidos de pastores estão educando nossas crianças, ensinando as diversidades, que não é bem assim a criação, que isso aqui é uma coisa do passado. Seus pastores têm aceitado isso? Será que você se levantou como servo de Cristo, de Deus, para poder expulsar esses cães gulosos que querem desconverter as Escrituras Sagradas, que com muito sangue defendeu a autoridade, não da filosofia humana, não de Durkheim, muito menos de Freud, nem de Nietzsche, nem de Darwin, nem dele, Karl Marx, nem Friedrich Engels, nem de Hegel, muito menos de Max Weber, que é mais potencializado a moralidade, ao conservadorismo, que na potencialidade do indivíduo, pelas suas ações, criam riquezas. Vivemos pelas mentiras do gado, da pobreza, da miséria, de um Estado que não consegue ensinar às suas pessoas as suas responsabilidades. E assim como o revoltado Karl Marx, de uma base judaica, feriu a sabedoria como de rei Salomão, ao contrário de rei Salomão, que reconheceu os seus erros e disse que nós devemos colocar Deus em todas as coisas, pois todas as coisas materiais, elas são vaidade. Mas eles não aprendem, fazem como tem feito com nós em 2024, nos matado, permitido que a nossa alta corte trate como trataram o padre Kelman, como um coitado padre, deslocado intelectualmente, achando que eles são os senhores para controlar pessoas famintas, cheias de desejos, e dar a elas o poder para ser a grande fera de si mesmo. Meus amigos, muito bom, como muitos patriotas, muitas fotos, Damiana, Sérgio Spini, Vanderlei Pellizer, tantos nomes, tantas pessoas que estiveram conosco de 2013 até 2024 na cidade de Uberlândia, nas ruas, sem nenhuma vontade de matar ninguém, simplesmente de esclarecer e nos mostrarmos que vamos melhorando as nossas descendências e olhando as descendências mais evoluídas e não destruí-las nem confiscá-las, mas no mínimo servi-las, fazer como os chineses, japoneses, copiar, depois aprender a desenvolver os códigos, as criptografias. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, vivemos utopias, maluquices, em nome de pensadores do passado que negaram a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor é a que dá a redenção para o reconhecimento de nossos erros, dos nossos pais sobre os filhos, dos filhos que negam os conselhos dos pais e acabam indo às ruas para roubar, matar, enganar, fraudar, para encontrar esses salvadores que mentem ao povo que isso aqui cria as riquezas, criam separações das pessoas e que elas devem ser mortas, fazem acordos com ditadores, querem tomar a força como fizeram com fazendeiros na Ucrânia, mataram e chamaram eles de Gulag, contra o Estado. Seria como a esquerda chama os que trabalham, os inteligentes, como fascistas, genocidas, para servir como um gancho na mente das pessoas mais simples, sem conhecimento histórico, para eles acharem que nós, modernos, fora dessa moda rasgada, somos os culpados dos problemas que eles têm e que nós que somos os ditadores. Ao contrário deles, com os gritos,
daquelas pessoas que ouviram o barulho e o roncado das metralhadoras e foram mortas. Basta ver os discursos desses intelectuais esquerdistas, pois eles desejam a nós, que respeitamos a vida, 7 palmos de terra para baixo, com um bom tiro de espingarda sobre as nossas cabeças. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, faço uma homenagem a todas as pessoas da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, que desde 2013, quando nós nos acendemos contra as criminalidades deste partido, que é muito consciente de esquerda, que eles roubam, porque eles têm a plena certeza que esta forma conservadora que separa as pessoas pelas meritocracias, ela que cria o mundo dos pobres. E não convidam os pobres para o mínimo, tentar reconhecer as suas vidas, para tentar evoluir a si mesmos, mas eles oferecem os espetinhos, as putarias, e tiram a educação dos pais sobre os filhos e dão um grande abraço revolucionário do partido. E os judeus, ao contrário dos testemunhas de Jeová, entenderam que Deus quer que quando nascemos, possamos estar junto a Ele nesta guerra na terra, contra aqueles que querem destruir os seus pensamentos. E os testemunhas de Jeová, desde que Hitler matou os judeus e testemunhas de Jeová, eles não se envolvem com política. Anulam o seu voto como covardes, pois parece que esperam que novos ditadores, novos mentirosos, assaltantes, facções cresçam para criar os domínios de Estado junto com facções variadas, possam matá-las novamente. Meus amigos da cidade de Uberlândia e todo o Brasil, não é só questão de segurança nacional, é questão de hombridade. Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o pai? Qual é a mãe? Se ver ali, do outro lado, olha ali o seu inimigo atravessando a sua cerca, você dirá, como eu amo você, meu inimigo. Mas o Cristo disse que nós, como iremos permitir ver os nossos filhos serem mortos pelos nossos inimigos? Devemos compreender que devemos compreender os divergentes e que devemos orar por aqueles que ainda não nos atacaram, mas devemos estar preparados sim para combatê-los e salvar a nossa casa. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, votar é seu direito, participar é seu dever. Pois será que agora política virou uma profissão? Ou nós devemos estar atentos, como preocupados com a nossa cidade, para vermos quem está governando e abrindo a porta como garçons para esse estabelecimento do trabalho, que possa permitir mais equidade e que os maus sejam punidos severamente. Para todos nós ativistas políticos de direita, reconhecemos Pelizé como merecedor de ser um soldado atento na prefeitura da cidade de Uberlândia, pois nós temos o aceitado, pois desde 2013 ele tem estado na luta pela liberdade, para consagrar a justiça, a lealdade, o respeito em aceitar os seus salários, não estar sujeitos a projetos como esse desses comunistas que roubaram e juízes santificaram como inocentes certos prefeitos. Tu é cego! Comprometidos com causas assassinas e perigosas, que abraçam os filhos das mães revoltados com um abração apertado e dão a eles o partido e a revolução. Pelizé, não podemos negar que esteve ao lado deste jovem, homem que veio a ser consagrado à cidade de Uberlândia como vereador e agora deputado estadual. Ele que já chegou abafando os alicerces daqueles que achavam que estavam mandando tudo, Cristiano Caporeso. Pois, infelizmente, o atraso histórico de muitas pessoas não se fizeram participar dessas eleições. Mas as uniões e os entendimentos, as pedras vão se mexendo para o bem da cidade de Uberlândia. Lá no Nordeste, um pouco distante da terra de Cristiano Caporeso, o meu querido bisavô, um delegado, o Chico Gomes, lutou contra esses comunistas
protegeu a cidade de Cruzeta e algumas cidades ao redor de ladrões, destes que seguiam o materialismo como fonte de vida e esqueceram dos valores e de mudar consciências. Muito obrigado, pois nós continuamos a faísca de seu espírito, representando a fé, a justiça, a verdade e criar bons projetos para nós, mineiros e brasileiros, e nos prepararmos como verdadeiros homens contra aqueles que irão tomar e querer dilacerar as riquezas da nossa querida pátria. Cristiano Caporeso, tive o prazer de falar com ele algumas vezes. Fala um pouquinho, Caporeso. Cristiano Caporeso, satisfação estar ao seu lado aqui, tá, meu irmão? Satisfação é minha. Eu sei que você tem uma pegada forte aqui na cidade de Uberlândia e eu gostaria que você fizesse um resumo do 1º de maio e também qual que é a perspectiva da consciência para os brasileiros para essas eleições de 2022. Eu estive ontem em Uberaba com o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou em discurso para toda aquela multidão que estava na Expo Zebu que essa manifestação de hoje não era uma manifestação de protesto, mas sim uma manifestação em apoio ao nosso bem mais precioso, que é a nossa liberdade. E foi isso que nós fizemos hoje, uma carreata em defesa da nossa liberdade, uma carreata em reconhecimento ao trabalho deste homem, porque o presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois do que ele fez em defesa do deputado Daniel Silveira, meu amigo, que estava sendo ali coagido de maneira ilegal, inconstitucional por aqueles que deveriam defender a Constituição, que estão lá no STF, ele só reforça o quanto que hoje nós temos um presidente leal, um presidente honesto, que coloca o Brasil acima de tudo, que é temente a Deus e que serve ao povo brasileiro. Então, o povo de Uberlândia está de parabéns por essa grande manifestação de hoje. Ok, obrigado. Então é isso. Cristiano Caporeso, muito bem-vindo à política mineira, política nacional, e nós precisamos de ter não só bons políticos, mas cidadãos comprometidos com o desenvolvimento do Brasil. Esta patriota Liz Macedo, infelizmente, não ganhou as eleições de 2022. Esta patriota, essa mulher guerreira, jornalista, que eu tive o prazer de ver a sua luta, não só em Juiz de Fora, mas em manifestações no estádio João Avelange. Veja só o vídeo. Fala, Liz Macedo, boas recordações. Eu acredito que esse é o momento que nós temos que tomar de volta tudo que nos foi roubado pela esquerda ao longo dos últimos anos. O 1º de maio é um exemplo disso. O Dia do Trabalhador foi cooptado ao longo dos últimos anos como uma data para sindicalistas, para grevistas, para vagabundos, apoiadores de mensaleiros. Nós, como povo brasileiro, no ano passado, tomamos de volta essa data para nós que somos os trabalhadores, nós quem somos os pagadores de impostos, nós quem somos o braço que sustenta esse país, tomamos de volta o 1º de maio para nós e agora nós estamos mais uma vez demarcando esse território, demarcando esse espaço. Só que assim como o 1º de maio, você muito bem citou, nós temos uma série de outras situações para tomarmos de volta. Inclusive os meios de comunicação, os meios de polarização da cultura, os meios de divulgação da informação e os sistemas de educação. A educação hoje no Brasil que está completamente aparelhada com uma ideologia nefasta e é através da educação que eles conseguem de fato propagar as ideias deles e nos impedir de conseguir ter um diálogo mínimo com as pessoas, de forma que as pessoas entendam o Brasil, que todos nós queremos, mas ainda assim parecemos que estamos meio perdidos dentro desse processo de construir esse país que nós sonhamos e almejamos e não é um país vinculado à esquerda. Liz Macedo falou muito bem, só finalizando a entrevista aqui. Você acredita, Liz Macedo, que o Supremo Tribunal Federal, ele age pela justiça ou existe um comportamento histórico que faz com que o Supremo Tribunal Federal tome medidas não aceitáveis pelo público brasileiro? Você acredita que exista algum tipo de interferência? Eu acredito que hoje o Supremo Tribunal Federal, não a instituição, mas alguns ministros ali dentro, eles agem de acordo com o espaço que eles encontraram dentro da lacuna política. Uma vez que nós temos senadores completamente apáticos, que são senadores os que são capazes de colocar os ministros nos seus devidos lugares, de reestabelecer a ordem de acordo com a situação constitucional, uma vez que os nossos senadores são apáticos, eles vão avançando sobre todos os demais poderes. E é triste a gente ver um Congresso que não trabalha, porque esse Congresso, inclusive, é um Congresso que ele não trabalha para devolver o STF para suas atribuições e puxa o presidente Bolsonaro para uma atribuição que não é dele.
Hoje o nosso presidente não é legislador, hoje ele é executivo, hoje ele é chefe de Estado e chefe de governo. E os nossos deputados ficam esperando o presidente dizer o que eles devem fazer, como se o presidente Bolsonaro fosse presidente da Câmara. Então, hoje nós vemos realmente o quanto um Congresso despreparado, um Congresso interesseiro, um Congresso caroneiro é prejudicial para a ordem democrática brasileira. Então, hoje, para mim, muito mais do que alguns ministros do STF serem problemáticos para a política, né, nacional do Brasil, hoje, para mim, o Congresso é quem faz com que a gente venha viver essa zona completa que nós temos hoje. Nós temos um STF que sente que pode avançar e nós temos um presidente que tem sido chamado por esse Congresso, que no lugar de trabalhar, quer que ele trabalhe no lugar deles. Neste dia, no estádio João Avelange, com muita alegria, tempos de eleição naquele 1º de maio, muito feliz de ver alguém. Olha esse vídeo lá em Brasília, no 7 de setembro, no Palácio da Alvorada. Olha só, veja esse vídeo. Ela vai sair de trás, olha lá, Liz Macedo. A minha câmera do meu celular a pegou em movimento. Naturalmente, coisa de Deus, para que eu possa dizer não só a cidade de Uberlândia, mas toda Minas Gerais, as injustiças pela ignorância, pela incompetência de nossas observações, de nós procurarmos aqueles aguerridos, aqueles que realmente fazem a diferença para as mudanças, para o crescimento não só de Minas Gerais, mas para levantar o espírito como o de Cristo, de justiça, de verdade e consagrações daqueles como a dona de casa limpa o quarto, faz uma boa comida e que procura agradar o seu marido e sua família, diferente daqueles que gostam de uma vida meio assim, no pula-pula. Meus amigos, eu me sinto muito feliz de poder fazer esse vídeo, não só para a cidade de Uberlândia, mas para toda Minas Gerais. Que eu, João Ricardo, peço desculpa em nome de todos aqueles que, infelizmente, são guiados por guias cegos, que através do fundo eleitoral, através do fundo partidário, já têm os seus candidatos. E como palhaços em um circo, encantam a muitos. Desenham um futuro tão lindo. Mas a verdade é que nós, Liz Macedo, continuamos pobres e miseráveis, cuidando desse setor que tanto ilude a nossa mente. Como diz o nosso bom Deus, em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 ao 12, que nos diz para tomarmos cuidado, muito cuidado com aqueles que querem encantar os nossos ouvidos, as nossas mentes, que proferem coisas tão lindas, como passarinhos cantando beija-flor sobre as flores, mas na verdade o que eles querem é ser sustentado, porque eles sabem que depois que estão lá, serão protegidos pelas leis constitucionais a ficar 4 anos comendo, fazendo negócios, transformando o Estado em cabide de emprego e ganhando uma beiradinha, como nós vimos na Lava Jato, no Mensalão, Petrolão, Banco Banestado, Correios, Máfia dos Vampiros da Saúde, Operação Zelotes e essa bagaça do consórcio Nordeste. Os respiradores não vieram, mas os milhões desapareceram. E, infelizmente, lá do Nordeste, quero saudar o meu querido bisavô, meu lindo bisavô, Chico Gomes, um delegado de Cruzeta. Se estivesse vivo, eu quero garantir, Flávio Dino, que os bandidos não teriam roubado. Mesmo que tivessem títulos institucionais, vocês seriam arrancados das suas posições. Brasil, vivemos acorrentados pelas mentiras. E as promessas são como uma isca para enganar visualmente os tolos. Mas quem carrega as caixas com as pedras somos todos nós. O que nós vemos são pessoas como a Liz Macedo, humilhadas por uma Minas Gerais atordoada, enganada, e nós vimos funcionários públicos do amor que no final se enganam a si mesmo, não amam o seu povo, pois se amassem o seu povo, zelaria pela liberdade do empreendedorismo, treinaria os seus alunos
para criar no mínimo uma empresa sem lucro, ou uma empresa com lucro para poder doar para suas instituições do amor. Mas o que nós vimos, que eles repetem as ideologias na mente dos simples, criam os inimigos que trabalham, Liz Macedo, manipulam suas mentes e viram parasitas que todo mês querem um aumento, que chamam aumento de direito. Mas nós que carregamos as caixas da primeira economia, o direito que nós temos é ficarmos sendo observados com os olhos desses gafanhotos que ficam de olho nas plantações que vêm das sementes que crescem para eles dar abocanhar o nosso sangue. Meus amigos da cidade de Uberlândia e todo o Brasil, para não me alongar muito, a história é gigantesca, Liz Macedo, peço desculpa por essa Minas Gerais ainda, infelizmente, ser enganada pelas propostas humanas e não aprenderam que são elas, filhas de Deus, preparadas para guiar as suas vidas e treinar as suas mentes para serem capacitivas na palavra do Senhor. E que esta escritura, Liz Macedo, tem conselhos que vieram através de muitos assassinatos, sangues, que esses comunistas são bons em matar, torturar, destruir e mentir. Que os fundos de pensão em todo o Brasil, que eu diga. Liz Macedo, um grande beijo a você, com muita alegria hoje, neste 21 de setembro de 2024, faço essa linda homenagem para uma patriota que eu tive o prazer de ver, que foi machucada por esses jovenzinhos marxistas, com tantas ciências que não criam um simples controle, mas tem um livro diferente desse, que são revolucionários, e são bons e preparados para a revolução, mas não criam economias. Liz Macedo, quero dizer que eu me lembro como aquele dia que um servo desta filosofia te esfaqueou, cortou, quase te cegou. Lauro Belchior, com muita alegria quero dizer à cidade de Uberlândia que foi muito bom ter estado com você todos esses anos nas ruas, tirando fotos e vendo os seus discursos, e como falava, e como honrava, e como olhava, e como você pegava a bandeira e colocava em seu pescoço, Lauro. Eu vibrava vendo aquilo de longe com aquela máquina do Pedro Cheruli, cidade de Uberlândia. Por que dormes tanto? Os feitiços novamente se repetem. Os projetos de pessoas que vão trabalhar na superfíciezinha desses projetinhos não atingem as potestades e nada muda. Eu garanto a todos vocês que a ponta de um homem do Senhor, ela é científica, ela é social, ela é econômica, ela é psicológica, ela é psicanalista e etc. Conseguem destruir o mal em segundos. Meu querido Brasil, minha cidade de Uberlândia, infelizmente, Lauro Belchior trabalhou, eu via as polícias militares abrindo boletins de ocorrências contra ele. Quanto sofrimento, Lauro! Quantas noites sem dormir, quantas preocupações. Eu me lembro desse vídeo lá. Você na Câmara Municipal de Uberlândia, marcando todos aqueles 20 vereadores envolvidos com as propostas de melhorar a cidade de Uberlândia, sempre roubando, sempre tirando, e muitos envolvidos que foram presos, trabalhando na prefeitura de Uberlândia, as suas raízes, trabalhando para administrar a cidade. E a cidade, infelizmente, pulsa nos pensamentos dos chimpanzés, dos atrasados. Eles votam pelas mágicas que Deus condena, das feitiçarias, dos folhetos. Eles votam
por aqueles que se apresentam com palavras, mas não levantam em nenhuma manifestação a espada contra os maus. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, Lauro Belchior, assim como Liz Macedo, a cidade de Uberlândia lhe deve desculpas. A cidade de Uberlândia, aqueles que estiveram com você, confiaram em você, sabe que você é eterno. E com a bandeira do Brasil sobre o seu pescoço, como tu falava, quantas horas, quantas perseguições, mas você, não só em Uberlândia, mas em Brasília, esteve conosco, apoiando a nossa causa. E nós sabemos muito bem que o Brasil não é nosso, pois aqueles que ficam dormindo, achando que está tudo bem, virão aqueles internacionais e roubarão as nossas terras. E você muito bem, Lauro Belchior, sabe que os índios, nossos irmãozinhos índios, eles servem como um cadeado nas terras demarcadas. Eles não exploram suas riquezas, porque eles guardam o que está debaixo da terra, como disse o doutor Enéas, as riquezas para os europeus e para os asiáticos. E esse Brasil que dorme, que esculacha a realidade histórica, será destruído! Já existem acordos, não há mais justiça. Qual é a pessoa sensata que não consegue, meu querido Brasil, avaliar claramente que as empresas envolvidas nos escândalos de corrupção, nesses últimos 20 anos, Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, UTC Engenharia, Ingevix, IESA, Óleo e Gás, Furnas, Eletronuclear, Petrobras, Instituto de Resseguros do Brasil, e quantas empresas que elas gostavam de ficar com um bebezinho, esperando um mamazinho para tomar o seu leite, Correios dando prejuízos, meu querido Brasil, e esta bandeira cai, eu a levanto, pois ela é mais importante do que essa própria ordem diante das contas. A Transpetro, Galvão Engenharia, DNA e SMPIB, daquele Marco Valério, Mendes Júnior, meus amigos, se vocês, no mínimo, estudassem apenas o caso Bancop, vocês entenderiam em quem vocês estão votando. Em assassinos ladrões, não representam o mínimo do significado básico dos objetivos aceitáveis da esquerda. São ladrões, assassinos, mentirosos, guerra de classes, assassinas que não representam um modelo conservador de nosso Senhor Jesus Cristo. No final, eles transformam esses idiotados negados pelos pecados como o Brasil do futuro, o Brasil dos prazeres, como Sodoma e Gomorra. E esses pastores, com seus ministérios, com suas ONGs, com suas instituições, vão nos deixando cegos. E esses guias cegos produzem mais cegos. E eles conhecem e sabem muito bem o que estão fazendo com a Igreja de Cristo. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, este rapaz, este homem, este valente patriota Pelizero da cidade de Uberlândia, esteve conosco todos estes anos nas manifestações, defendendo as 10 medidas de Sérgio Moro, Delanhol, onde esses mesmos que tinham propostas para trazer um pouco de paz, como Bukele fez em El Salvador, foram perseguidos. Como todos nós somos cortados como a Liz Macedo, quase presos e pagaram processos caros como Lauro Belchior, como o próprio Pelizero, como o próprio um dos maiores que eu considero na cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, o senhor Pedro Cheruri. O maior nome para mim, que quando nós estávamos começando a abrir os nossos olhos na política brasileira, ele já estava lá organizando as coisas, olhando cada um e encaminhando para os seus papéis. Meus amigos, infelizmente a cidade de Uberlândia ainda dorme em relação aos que realmente não só amam a cidade, não só amam Minas Gerais, mas amam a Deus, estão dispostos
a fazer o que é justo nacionalmente e internacionalmente. Pois não é a terra moradia de todos os homens, meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil. Essas baixas frequências intelectuais, infelizmente, têm apoiado não a verdade e a justiça, mas os seus interesses como os bandidos, os seus aumentos salariais, e como as prostitutas que não escutam os seus pais, abrem as pernas para os vendavais, e de lá vai surgindo os seus filhinhos, esses mesmos bandidinhos de celulares, coitados, nem as suas mães prostitutas, nem os filhinhos ladrões são culpados. Os culpados são os que fabricam os celulares e aqueles que trabalham verazmente, Pedro Cheruri, para construir através da engenharia os alicerces dessa nação. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, é impossível aceitarmos bandidos, vagabundos, mentirosos, dizendo que sabe como resolver o problema dessa república. Cidade de Uberlândia, o Pedro Cheruri não é um marinheiro de primeira viagem. Já foi puxado pelas polícias de Brasília, ficou na esplanada dos ministérios, ali, com alguém preocupado com a nação, pois não podemos aceitar esses ladrões do dinheiro do povo ficarem impunes. Mas eles sacrificaram Dilma e inventam as suas narrativas para aqueles coitadinhos que não sabem que as suas consciências foram tomadas pelo estômago. E eles não evoluem na consciência do nosso Senhor Jesus Cristo, das Escrituras, da moral e da verdadeira evolução psicológica e dar resultados. Pedro Cheruri já foi perseguido e é perseguido por lutar para que instituições brasileiras que possam ser tiradas delas, aqueles com projetos revolucionários, ideológicos, traidores da Constituição Federal. Sabemos claramente que todos esses destruirão as leis, essas criadas pela permissão do povo, escolhendo seus legisladores. Infelizmente, as primeiras e segundas instâncias dos nossos magistrados, juízes pelo Brasil, é pau mandado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo, infelizmente, se tornou um covil de partidos revolucionários, ideológicos, não defende a causa do crescimento e da liberdade dos índios, nem do seu povo, mantém nas frequências do Big Brother, não desenvolvem projetos para que todo o Brasil possa crescer e ser feliz. Eles criam as guerras, ficam falando mal de um e de outro, mas o povo, coitado, tanta martelada e tanta foiçada como símbolos comunistas, que eles só conseguem ver aquilo que lhes apresentam, não conseguem olhar eles como apenas, como diz as Escrituras, palhaços de um circo que asiáticos e europeus meterão a mão nas nossas terras, pois estão criando uma frequencinha de homens e mulheres com ideologias fracassadas, revoltados, induzidos e sugestivos para uma vida simples. E eles desconhecem a verdadeira realidade que a natureza impõe a cada ser humano nesse planeta. Meus amigos, deixo aqui o meu muito obrigado a esse grande ativista, Pedro Cheruri, que tão bondosamente treinou a muitos de nós, nos deu a oportunidade de observarmos o nosso Brasil. É muito mais do que trabalhar, criar produtos para vender. Entendemos que na luta pela vida existe o direito da equidade, de cada um escolher as potencialidades. Não olhar a casa do vizinho, mas aprender com ele, observar aqueles que dão certo e ficar por ali para ver se sobra algum recurso, alguma venda. Nem a inteligência e nem o produto é a solução para a riqueza, mas criar coisas que encaixam na necessidade daqueles que aceitam esse produto e que pagam por ele e que enriquecem a muitos. Por isso, devemos estar sempre observando para que possamos beber água fresca para aqueles que chegam cedo. Meus amigos, João Ricardo da cidade de Uberlândia, deixo aqui o meu muito obrigado e desculpa para todos aqueles que estiveram conosco desde 2013 até 2024.
nessa luta pela liberdade, já está mais do que claro. Todos os atos de corrupção envolvem todos estes que hoje estão os três poderes que não representam o Brasil. Pois as majestades que dominam os poderes bélicos, já está mais do que claro que eles estão juntos, acomunados, com revoluções que não dão liberdade para o Brasil, mas abrem propostas para contratos para roubar o Brasil. Muito obrigado. Meu nome é João Ricardo. Sou da cidade de Ituiutaba. E tem um vagabundo naquela cidade que, muito em breve, Janones, você será colocado do buraco de onde você saiu. Pois sou nascido em Ituiutaba. E eu odeio mentirosos e vagabundos! Muda Ituiutaba! E agradeço a Uberlândia por estar aqui, e aqui cresci e aprendi na luz do Senhor e na graça da luta daqueles que são honrados. Aqui está a nossa bandeira. A nossa bandeira. Viva Dom Pedro II, um grande patriota. Infelizmente, Deodoro da Fonseca tentou dar liberdade para o povo, mas aumentou, na verdade, foi a quantidade de vampiros, parasitas no Estado, e nos deu mais impostos, mais taxações, mais vagabundos que querem nos controlar. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acordem, Brasil, desses feiticeiros! Tchau. Deus proteja a nossa mente. Tá tranquilo? Ô, Ricardo, vamos lá. Tá gostando? Olha que beleza. Daqui um pouquinho vai estar na excelência. Ah, então tá. Pode passar.